Olá pessoal, estamos gravando mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor. Hoje trazendo um assunto que eu achei interessante, que eu acho interessante. Já estudei bastante sobre o autor, sobre esse assunto em especial, que é as Noures, do livro do Pietro Baldi, em especial, esse que eu vou mostrar agora para vocês, essa capa do livro. As Noures, técnica e recepção das correntes de pensamento. Então, Pietro Baldi eu já comentei com vocês num vídeo anterior, que foi um italiano, um filósofo italiano contemporâneo, espiritualista, que lá na Itália ele descobriu que tinha a capacidade mediúnica de percepção no nível mais sutil e captação no nível mais sutil de um plano superior, de planos superiores, né, da espiritualidade. E ele passou então a escrever, ele terminou escrevendo 25 livros nessa coleção total, e um dos livros dele é esse As Noures, que ele fala especificamente dos tipos de captação de fluxos de pensamentos, de conteúdo, de informação dos níveis superiores, especificamente dos níveis superiores. Então aqui ele termina comentando a possibilidade, ele coloca no livro, de nós conseguirmos entrar numa sintonia constante com o plano superior, onde seja possível perceber, não só perceber, como captar as orientações, informações dos níveis maiores, né? E aqui ele começa então falando, citando um trecho do livro As Noures, né? Cada século tem uma característica dominante que lhe é própria, especializando-se numa criação particular que parece a razão de ser desse tempo. E é justamente o produto dessa criação que sobrevive, transmitido aos séculos por vindouros. O nosso é o século dos nervos. Parece até que nossos pais não os possuíam. Pelo menos assim nos aparecem, em sua vida sem agitações, em sua calma que nós já não conhecemos nem quando repousamos. Tanto que frequentemente nos acreditamos enfermos, mas então todos estamos doentes. Os nervos, porém, não são apenas irritabilidade, inquietude, insaciabilidade. Não tem, felizmente, só o aspecto visto pela ciência, o pseudo-patológico da neurose, mas possuem uma face ainda não percebida, o aspecto evolutivo de uma nova criação biológica, o psiquismo. Então ele coloca aqui o que exatamente ainda esse livro, essa coleção de livros dele, foram escritas, inspiradas, né, captadas dos níveis superiores ainda no século XX. Então tem livros dele, como esse aqui, ainda da década de 30, de 40, de 50. Ele desencarnou na década de 70. E vocês veem que o conteúdo do texto é extremamente atual, né? Quando ele fala que as pessoas estão sempre, cada vez mais, imagina se naquela época ele já percebia isso, imagina o que é agora, então, né? As pessoas são frequentemente com um estado de inquietude, de agitação, onde ele compara então as gerações anteriores dos pais dele, que eram tão calmos, tão tranquilos, mas acontece que isso se dá justamente em razão das energias do planeta que estão mudando. As energias estão aumentando a sua frequência, como já falei em alguns outros vídeos meus anteriores, e esse aumento de frequência
faz com que a sensibilidade de cada pessoa, umas com mais sensibilidade, outras com menos, sintam o efeito desse aumento de frequência da energia do planeta, que está sendo coordenado pelas grandes hierarquias desse planeta. E esse aumento da frequência, que nem ele diz ali, pseudopatológico, né? Então é uma falsa doença, uma doença que na realidade não existe, mas que termina existindo para aqueles que insistem em ter um padrão de energia mais denso, mais baixo. E isso, então, esse choque de energia causa essa irritabilidade que ele fala, essa inquietude, essa insaciabilidade nas palavras dele, né? Então, em nossa época atual, o tipo humano está deslocando sua funcionalidade do campo muscular para o campo nervoso e psíquico. Algures desenvolvi este tema, mas devo agora a ele voltar, porque se representa o terreno sobre o qual se apoia a nossa vida, em que se agita a nossa luta e nossa conquista se realiza. É também o cenário em que se enquadra e se justifica o problema presente neste volume de ultrafania. Então, ultrafania, ele se refere a um nível de mediunidade, um nível de sensibilidade muito mais alto, muito mais sutil, muito mais pleno que a própria mediunidade, conhecida tanto pelo meio espírita, né, principalmente. Então, a ultrafania que ele cita aqui seria um nível mais alto, mais refinado, vamos dizer assim, de mediunidade, onde permite que a pessoa, conseguindo se elevar, se concentrar, entrar num estado de meditação mais profundo, ela consegue sintonizar com esses níveis superiores, então com níveis onde existem os amigos maiores, os seres de luz, as hierarquias que possam passar informações, orientações, sem que haja interferência do cérebro físico do encarnado, sem que haja interferência do ego do encarnado, coisa que é muito comum nas comunicações mediúnicas que existem, que sempre existiram e existem, né? Não que todas sejam, mas é muito comum ter essa interferência, né? E ele continua dizendo, não se trata, portanto, de um fenômeno casual, é momento substancial e logicamente situado no curso da evolução biológica e das ascensões espirituais humanas. No caso específico da mediunidade, não poderia deixar de influir a repercussão daquele caso geral, que condiz que no momento de acelerado transformismo que em nosso planeta atravessa hoje, a evolução biológica, em sua mais alta fase humana, evolução que, em torno à sua mais excelsa criação, febrilmente se afana. E tem uma linguagem um pouco mais assim erudita, né? Que às vezes é um pouco difícil de entender para quem não está familiarizado de cara assim, com o que Pietro Baldi fala, com o que Pietro Baldi explica. Mas, basicamente, justamente ele fala que a mediunidade é uma coisa que se manifesta como necessidade de evolução, com a necessidade de evolução do ser. Então, ao contrário do que muitos pensam, que a mediunidade é uma coisa densa, sofrida, uma coisa desagradável, uma coisa pesada, porque a maioria relaciona a mediunidade com comunicação de seres obsessores, seres sofredores, seres perturbados, né, espíritos perturbados. Na verdade, ele fala aqui num outro nível que já naquela época ele já percebia que existe esse outro nível de mediunidade, que é uma mediunidade mais elevada. A mediunidade que inclusive Chico Xavier manifestou a vida inteira, onde ele psicografou todos aqueles livros inspirados por espíritos bem evoluídos, né? Dos mais variados, entre ele e o Emmanuel,
mas também o Divaldo Franco, o próprio Pietro Baldi, que não era espírita, mas era um espiritualista, e que conheceu inclusive Chico Xavier, foram amigos, conheceu o Divaldo Franco também. E o próprio Pietro Baldi é uma manifestação dessa mediunidade num nível mais alto, mais elevada, seguindo, como ele diz ali, uma evolução biológica. Então é uma evolução mental, emocional, mas também física, do corpo físico. E continuando, ele diz assim: e a mediunidade se modificou com o transformar-se de todas as coisas. Devia primeiramente transformar-se na mais evidente manifestação da alma humana. Apresentou-se a mediunidade no cenário do mundo atual através da observação científica sob a forma de mediunidade física, de efeitos materiais com características musculares, tais como eram as manifestações predominantes do espírito humano nas grandes massas até o nosso século. Hoje, no entanto, tornou-se ultrafania, que é aquela mediunidade mais elevada, como eu disse antes. Isto é, uma mediunidade superior, evolutivamente mais desenvolvida, mediunidade de efeitos psíquicos, uma vez que tudo evolui e a evolução nunca se processou tão vertiginosamente como hoje. Também a mediunidade deve conhecer sua ascensão. De quanto isso é verdadeiro, também por minha íntima e profunda experiência direi mais adiante. Então ele próprio vivenciou essa evolução no próprio ser dele, ele próprio vivenciou essa transformação no próprio ser dele, e ele terminou conseguindo passar tudo isso para livros, trazendo informações, filosofando sobre as razões da vida, o porquê que a vida é como é, porquê que as coisas são como são, toda a evolução, toda a necessidade do ser humano buscar algo mais além do mundo material, né? E ele continua dizendo: desse modo, até hoje tem a mediunidade evoluído em muitos casos, desde a forma física de manifestação materiais até a forma psíquica de manifestações intelectuais. E tanto que a primeira forma se apresenta aos nossos olhos, agora mais experimentados e mais habituados a examinar o mistério, como qualquer coisa cada vez menos assombrosa e menos probatória. É isso conforme a pessoa, né? Ele, pelo estudo que ele já tinha, pela experiência que ele próprio teve, ele já não precisava de provas mediúnicas sobre a existência da espiritualidade, sobre a realidade superior se manifestando no plano físico. Então ele já naquela época já tinha passado, né, tinha feito essa transição de uma mediunidade que prove, que comprove, o que hoje em dia parece que está mais acentuado, né? Necessidade das pessoas ficarem querendo provas e mais provas dentro de um ceticismo interminável, e partindo então por uma mediunidade mais sensitiva, mais intuitiva, né? Mais extrafísica, né? Por isso que ele fala aqui cada vez menos assombrosa e menos probatória, com menos necessidades de provas, né? Provas de argumentações, né? Então, continuando, ele diz: cada vez mais se dissipa a mania do maravilhoso. Nossa crescente sensibilidade analítica vai tendo sempre menos necessidade do choque que o prodigioso provoca. Sempre e menos nos abala o espetáculo das levitações, dos aportes, que seriam manifestações de pancadas, de fenômenos de materializações, né? Das manifestações acústicas, ópticas e táteis, ao passo que tudo isso é deixado à experimentação científica, que de resto já há decênios se move sempre no mesmo círculo, de que parece não sabe sair nem para uma conclusão nem para progredir.
A mente humana pede um alimento mais substancial, um contato mais elevado, uma nutrição conceitual que a sustente diretamente. Eis-nos em plena ultrafania. Então ele fala do nível que ele estava na época, né? Que hoje eu analisando, infelizmente as pessoas continuam ainda no nível um tanto fenomenológico, né? Probatório, como ele coloca aqui. As pessoas ainda buscam aquela prova material, aquela prova que seja palpável para ver que realmente existe um mundo espiritual, para ver que realmente existe um fenômeno extrafísico, né? Quando na realidade a essa altura a humanidade já deveria usar muito mais a intuição, muito mais a percepção sutil, que é aquilo que eu já comentei nos vídeos anteriores, que vem justamente da evolução dos corpos sutis, né? Lá da nossa mônada até o corpo astral. E aí, à medida que o ser, ou que essa humanidade deveria ter evoluído, ela não sentiria mais essa necessidade de tanta prova, de tanto aspecto materializado, né? Já estaria no nível assim, de uma percepção mais intuitiva, propriamente dito, que é além, bem além do racional, do cérebro físico, que sempre duvida, que sempre questiona, né? E ele continua dizendo: cada um sente mais ou menos distintamente, em meio à transtornante explosão de uma nova sensibilidade nervosa e espiritual, entre ímpetos de nervosismo e irritabilidade erroneamente considerados patológicos e que ao invés são um novo modo de sentir que já não suporta as velhas formas da vida, mas impõe novas. Cada um sente revelar-se em si o fenômeno, que é substancial em meio àquelas escórias e desvios. É uma nova capacidade de sentir o pensamento, de perceber a distância. Então vocês veem aqui como é atual e como ele explica com objetividade o que acontece com a humanidade atual. Então, a sensibilidade chegou a essa humanidade. A sensibilidade está se manifestando nessa humanidade. O que não está acontecendo é a humanidade corresponder à altura dessa sensibilidade. E essa sensibilidade, para muitas pessoas, termina perturbando elas. Essa sensibilidade, esse aguçamento que chega captado pelos nossos chakras, que captam essas energias no planeta diferentes, elevadas, sutilizadas, causa esse impacto que é traduzido como uma irritabilidade, como foi falado antes, como um desconforto, que nele diz aqui uma explosão, né, de sensibilidade, uma nova sensibilidade nervosa espiritual. Porque independente da pessoa acreditar ou não, aceitar ou não a questão da mediunidade, da sensitividade, né, do extrafísico, do mundo material, e aliás do mundo espiritual se manifestando no material, independente disso, a coisa acontece, existe. Então a pessoa pode ser muito simples, pode ser muito ignorante dos assuntos espirituais, ela pode ser até analfabeta, não ter praticamente cultura nenhuma, mas isso não quer dizer que ela não tenha sensibilidade, que ela não quer dizer que ela não tenha mediunidade. Então é um potencial que o ser humano que está chegando ao ser humano já há algum tempo e que está se manifestando cada vez mais intensivamente, né? É como se, fazendo uma comparação, né, como se essas energias possibilitassem a nós conseguirem enxergar mais. Imagina que o ser humano tivesse, né, só para fazer uma comparação, a possibilidade de ter uma visão de raio-x.
Então antes o ser humano enxergava apenas esse mundo material, mas de repente o ser humano passa a enxergar com visão de raio-x, penetrando tudo. Então o que aconteceria, né? Um espanto, uma não aceitação, um desconforto diante dessa hipersensibilidade visual. Então é o mesmo o que está acontecendo a nível da mediunidade, né? Da ultrafania, como ele chama, né? E aí ele continua dizendo, e tudo isso já não se perde no fantástico, mas aparece como intuição, pressentimento de um real estado futuro, estado do ser humano hipersensível, que transmite e registra correntes de pensamento, que é o que ele chama de noures, e o faz relacionando-se com seres que parecem irreais porque imateriais, porque são imateriais, mas que estão vivos e presentes, porque sabem dar de si manifestações aos nossos mais sensibilizados e aperfeiçoados meios receptivos. Então ele coloca com muita, mais uma vez dizendo clareza, exatamente o que está acontecendo hoje. Ou o ser se eleva e acompanha com a mente aberta, com conhecimento, com estudo, essa evolução que está acontecendo muito rapidamente, e aí isso vai permitir ele perceber aquilo que ele fala ali de seres imateriais, né, tão vivos e presentes quanto um ser encarnado. E ele entrando nesse mundo, ele vai entender muita coisa, ele vai perceber muita coisa, ao invés de ter medo, ao invés de ter pavor, como muita gente tem, né? Medo, pavor, receios e tal. O ser intuitivamente captando esse mundo espiritual superior, sutil, que é do bem, que é bom, que é agradável, ele acessa um mundo novo, um mundo melhorado, né? Um mundo avançado. Então ele continua aqui dizendo, nessa época surge a ultrafania, com manifestações de força espiritual, agindo em colaboração com as forças superiores, que guiam o mundo em sua atual laboriosa ascensão. Parece que nesta agitação geral, que é fragmentação e restauração do pensamento, também as correntes do pensamento que circundam o ambiente humano intervêm, ativas e operosas para guiar e iluminar. É natural que uma deslocação de forças psíquicas excite outras deslocações, porquanto nada é isolado no universo, e os fenômenos das forças psíquicas obedecem às mesmas leis de coordenação e de equilíbrio, a que obedecem também as leis da matéria e das forças inferiores. E a vida, que jamais pode extinguir-se, isso seria um absurdo lógico e científico, é natural que se comova e desperte, até nas suas formas imateriais, se percutida pelo eco das vicissitudes humanas que naquela imaterialidade se continuam e se completam. Então é interessante a colocação dele, né, que realmente é natural que haja esse deslocamento de forças psíquicas, mas que há necessidade do ser não ficar mais isolado como essa humanidade está, né? A humanidade por milênios ficou isolado num casulo de achar que a vida material é a única, vive enquanto encarnado exclusivamente a vida material, desencarna, ia antes, quando tinha zonas inferiores aqui no planeta, para as zonas inferiores, passava um tempo lá sofrendo, penando por desequilíbrios de atitudes que teve na última encarnação. Aí o plano superior tirava o ser daquelas zonas inferiores e colocava compulsoriamente numa nova encarnação,
para continuar evoluindo. E aí passava mais uma encarnação focada exclusivamente no mundo material e assim sucessivamente, né? Então, chegou o momento atual onde o plano superior removeu as zonas inferiores, o ser reencarna, passa por etapas evolutivas, de preferência buscando uma real evolução, e se não supera o seu próprio karma e se não consegue se melhorar e despertar para algo interno mais elevado, termina não ficando apto a continuar nesse planeta e passa a sofrer então o expurgo para planetas inferiores condizentes com o seu nível de evolução no momento. E os que ficam compatíveis com o novo nível de evolução que está se instalando no planeta, continuam a experiência aqui evolutiva, seja encarnado ou desencarnado. Então, basicamente, Pietro Baldi fala isso, né, que essas correntes de pensamento, as noures, são linhas de pensamento, são níveis de pensamento onde nós podemos nos elevar, podemos seguir uma capacidade mais intuitiva, sutilizada, entrar em sintonia com essas linhas de pensamento evolutivas, transcendentes, acessar o conteúdo delas, porque o plano superior espera que a gente acesse ou gostaria que a gente acessasse esses níveis, né? E aí para chegar num ponto tal que a realidade espiritual, a realidade evolutiva, se abrindo para a mente humana, chega a tal ponto que o ser consiga realmente dar passos evolutivos mais rapidamente, mais acompanhando um ritmo evolutivo bem melhor, bem maior. Então, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês sobre as noures, sobre esse conhecimento fantástico do Pietro Baldi, que ele passa nesses livros dele, que ele passou através dos livros dele, e que a princípio parece às vezes um tanto complicados, difíceis de entender, mas que vão ficando claros à medida que a gente vai estudando, vai se inteirando desse conhecimento todo. Então, se gostaram, lembre de dar o like para divulgar o meu canal, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo, onde estarei falando então de outros assuntos, trazendo mais conhecimento para vocês. Até mais, obrigado pela atenção.